alguma coisa diferente das suas outras preparações? O que que você levou de bagagem? Falando de preparação mesmo, como que era a tua rotina? Sua rotina era tão... Eu até falei com ela, a Lorena, que ela acorda sei lá que horas ela acorda, ela malha 6 horas. Eu abro o Instagram quando eu acordo, tipo, 7 horas, já tá lá, 1 hora. Todo mundo me fala Lorena. isso, Pô, direto. inacreditável, cara. Inacreditável. Aí, pô, enfim. Direto as Era pessoas assim? me falam, Era me assim? falam Você isso. malhava 4, então, na hora Direto, que você pessoal. estudou. Poxa, Lorena, eu acordei 8 horas, abri seu Instagram, você já postou o nascer do sol, Eu a achei que tinha acordado academia, o cedo. trabalho, a audiência. Aí eu desculpa. Perdão. Em compensação, quando dá 9 horas da noite, eu já tô acabada, dormindo, não sirvo pra nada. E o pessoal aí conversando e fazendo tudo, e trabalhando e dando aula. Mas como que aconteceu, Vitor? Muita gente me pergunta assim, quanto tempo você se preparou para a magistratura? Como se tivesse uma preparação específica só para a magistratura. Eu não tive isso. Isso foi um pequeno período, porque eu carreguei já aquela carga toda do meu estudo para nível médio e para nível superior. Então, depois que eu tomei posse no Tribunal de Justiça para técnico judiciário, eu comecei a estudar para analista. E assim, tudo bem que na magistratura tem as demais fases, agora foram adicionadas outras matérias, né? Vem dificultando o concurso ao longo dos anos. Mas, na época, o edital de analista, ele já traz matérias muito completas, que é muito semelhante a uma primeira fase da magistratura. Então, eu estudei para analista, fui levando aquela bagagem já de técnico, estudei para analista. Assim que eu fiz o concurso de analista, saiu o edital da magistratura. Então, assim, foi uma coisa literalmente, assim, vinculada na outra, sabe? Assim, uma coisa atrás da outra, um estudo atrás do outro. E então, assim que saiu o edital para analista, eu ali já focada, porque eu sabia que ia sair, fiz para analista do TJDFT, fiz a prova, 2 meses depois já saiu o edital para magistratura, continuei estudando, tudo vinculado, então teve uma bagagem. A questão da rotina, realmente ela era um pouco mais pesada, mas aí vem aquela discussão entre os concurseiros, né? É melhor só estudar ou estudar e trabalhar? Sempre tem isso, né? Eu estudava e trabalhava. Desde a época que eu tomei posse com 20 anos lá no Ministério da Saúde, a minha rotina de concurseira era estudar e trabalhar. Claro que quando eu estava no Ministério da Saúde, a carga horária era bem maior, 40 horas por semana. Então, e eu ainda estava terminando a faculdade. Então, tinha um nível de dificuldade maior, demorei um pouco mais até chegar para analista. Mas quando eu estava já no Tribunal de Justiça, era aquele meio período. Então, eu trabalhava à tarde. Então, eu trabalhava ali, às vezes eu escolhia de 12h às 6 ou 1 às 7. E de manhã e à noite, eu tinha a minha rotina de estudo. Na época, eu não era matutina como eu sou hoje. Na verdade, eu nunca fui. Eu aprendi a ser assim depois que eu comecei a trabalhar na audiência de custódia, porque a audiência de custódia aqui do TJ é de manhã. E eu comecei lá em 2016, aí trabalhei até 2020, depois saí um período e retornei agora. Então, lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar cedinho, aí eu tive que me acostumar. E aí eu acabei me tornando uma pessoa matutina. Mas na época do concurso eu amava estudar até muito tarde. Eu era totalmente noturna. Eu estudava assim até meia-noite, 1 hora, 2 horas e dormia até mais tarde. Porque como eu morava com os meus pais também, então tinha minha irmã, tinha meus pais, eu preferia estudar até mais tarde porque a casa ficava silenciosa. Eles iam dormir, minha irmã, ela é bem mais nova que eu, 6 anos e meio, ela tinha ainda a rotina de escola dela praticamente, então ela dormia cedo, todo mundo estava dormindo, eu estava lá no meu quarto estudando. Então era bem melhor. Aí depois que a minha rotina se alterou, mas na época era assim. Legal. E quanto assim, como é que tu estudava, sabe? Mudou muito o estudo para técnico? Porque o que acontece? Depois o estudo para uma subjetiva, para uma prova oral, ela deve ser uma preparação bem diferente. Agora, a maioria das pessoas, assim, trava na objetiva mesmo, né? Então, como é que era a tua preparação para a objetiva? Na época, tu fazia cursinho? Tu estudava por livros? Jurisprudência, por exemplo, que acredito que para a magistratura deveria cair, né? Tu estudava, tu lia os informativos? Não sei se na época já tinha. É um estudo muito parecido com o de hoje. Claro que a gente está falando aí de 10 anos, porque eu tomei posse para juiz em 2014. Então, ainda teve todo o concurso. Então, a gente está falando aí de 10 anos atrás, que eu estava estudando para concurso.
Era um estudo semelhante no sentido de, óbvio que eu tinha que estudar lei seca, eu tinha que estudar informativos, eu tinha que fazer questões de concursos. Só que hoje a gente tem métodos individualizados que na época não tinha. Por exemplo, na época a gente não falava muito em coach. Eu não fiz nenhum coach. Não teve ninguém que fez cronograma para mim na época. Não tinha, assim, não era comum, não era. Tem alguns aplicativos hoje que ajudam muito, né, no estudo, na contagem do tempo, o Anki mesmo, né, os cards, tudo. Na época não tinha isso, assim. E, obviamente, que na época também era mais comum o presencial. Hoje em dia é tudo online, praticamente. Na minha época, os cursinhos que eu fiz aqui em Brasília, a maior parte foi presencial. Um ou outro, assim, que já estava indo para o online, que já tinha a perspectiva do online, mas era muito presencial. Então, a gente tinha essas diferenças, assim, até de perda de tempo mesmo, né? Da locomoção até o cursinho. O meu trabalho sempre foi presencial, hoje já tem, depois da pandemia, a questão do home office ou do trabalho híbrido. Não, o meu sempre foi presencial, então eu tinha sempre esse tempo de deslocamento até o trabalho, e eu sempre trabalhei longe, porque primeiro eu trabalhei em Ceilândia, depois eu trabalhei no Fórum de Samambaia, então eu tinha todo esse tempo. Mas era um estudo, a base do estudo é a mesma que a gente tem. Eu tinha que separar o meu tempo de sempre de ler a lei seca, porque, sim, caía muita, mesmo que tenha sido CESP nas provas que eu fiz, tanto de servidor da época, do TJDFT, agora que mudou para a FGV, mas sempre foi CESP. E da magistratura foi CESP também. Então, sempre fiz muita letra de lei, estudava os informativos. Na época já tinha alguns sites sobre jurisprudência, informativos que já auxiliavam, isso já tinha quando eu estudava. Então, a base é a mesma, assim, vamos dizer que não mudou. Não, parece que, do jeito que ela fala, parece que ela estudou, assim, Gente, com mais os 10 incas. anos. Quando eu olho as coisas que tem hoje, porque, assim, de auxílio, apesar do bem... tempo não ser muito grande, né? Esse Mudou tempo muito. foi uma Mudou grande muito, revolução, né? E eu Até acho que porque a assim, gente- muita gente fala, tipo, dos concursos da dificuldade e tal, Sim. porque tem Sim, crescido muito, porque cada vez mais a gente tem, né, tem mais inscritos, enfim. Mas eu acho que também a dificuldade, ela é relativa, sabe? Porque antigamente era muito mais difícil, antigamente que eu digo, talvez 10 anos atrás, era muito mais difícil o acesso à informação também. Hoje em Isso, dia, tu tem isso. cursinho online, tu Isso. tem o PDF direcionado para a banca. Você abre o YouTube, você tem aulas gratuitas ali. Exatamente. Então, eu acho que é aquela coisa. É que nem no futebol, assim. Vamos comparar o Pelé com o Messi. Entendi. Mas o Pelé jogava com a chuteira de Sim. prego. Né? Então, são coisas difíceis Mas de se ele era à comparar. frente do tempo dele. Que é isso Exatamente. que, no E fim é das engraçado contas- que tem um contraponto também, porque eu não tinha muito acesso a material, mas eu me focava mais porque eu não tinha mídias sociais. Aí, hoje em dia, você tem uma quantidade muito grande de materiais e aí muitos se perdem na quantidade de acesso, na quantidade de materiais. Então, tem também o contraponto. É muito interessante quando a Boa. gente pensa. E aí tem-